Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estamos iniciando uma nova série aqui no canal sobre um comentário, versículo a versículo, sobre a carta de Paulo aos Efésios, tá certo? Nesse vídeo de introdução, nós vamos explorar o contexto histórico, a autoria e o propósito da carta e também a sua estrutura. Então você vai entender como o Evangelho chegou a Éfeso e qual a importância desta epístola para nós hoje. Bom, o objetivo dessa série de vídeos sobre Efésios tem como propósito auxiliar cristãos que desejam estudar a Bíblia com profundidade, sem a necessidade de uma linguagem técnica própria da teologia ou as discussões acadêmicas complexas. Então, qual será o nosso foco nessa série de vídeos? Primeiro, explicar Efésios versículo por versículo de forma clara e acessível. Mostrar o sentido original do texto, respeitando a gramática e o contexto histórico. Fornecer aplicações práticas, ajudando os leitores a viverem a palavra de Deus no dia a dia. E também auxiliar professores de escola bíblica dominical, trazendo insights que facilitem a exposição do texto. Então a abordagem ela será simples, direta, procurando sempre a edificação, destacando a supremacia de Cristo e a identidade da igreja como temas centrais dessa carta. O objetivo não é ser exaustivo, certo? Mas oferecer um estudo rico, compreensível e relevante para a vida cristã. Então, algumas obras que eu quero indicar, caso você deseje se aprofundar no estudo da carta, tá certo? A primeira delas é esse comentário exegético, aqui, onde eu estou colocando o mouse à esquerda do vídeo, tá certo? Do Harold Horner, que saiu recentemente pela editora Vida Nova. Comentário extremamente denso, profundo, técnico, né? De acordo com a proposta que é ser um comentário exegético, praticamente uma Bíblia inteira sobre Efésios. Ele traz ali todas as discussões técnicas sobre o livro, né, que giram em torno desse livro. O clássico comentário da série A Bíblia Fala Hoje, de John Stott, tá certo? Comentário homilético, excepcional esse comentário, apesar de ser bem mais fino que o de Harold Horner, mas é um comentário muito bom, excepcional. Recomendo, se puder comprar só um, compre esse daqui, tá certo? Claro, todos esses são ótimos, mas se você puder comprar só um, compre o de John Stott. Também tem um comentário, a introdução e comentário de Efésios, de Francis Fuchs, da editora Vida Nova, aquela coleção da bolinha, né? Que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é azul. E também o clássico, a clássica série de comentários, que é um box em 8 volumes, de David Martin Lloyd Jones, que realmente é até difícil de você encontrar hoje em dia, mas ainda é possível comprar ele pela internet. Então, se você quer material para aprofundamento, esses livros aqui são essenciais para você estudar a carta aos Efésios. Bom, aí você tem uma imagem do grande teatro de Éfeso, certo? Da via principal. Ali você tem algumas pessoas se deslocando para conhecer o sítio arqueológico. A gente vai ver mais imagens acerca desse estádio aí, tá certo? Inclusive ele é citado ali no livro de Atos. Aí você tem uma vista aérea de como é hoje o antigo sítio arqueológico da cidade de Éfeso. Aqui, onde tem o número 7, você pode ver o grande estádio de Éfeso, certo? Essa aqui é a via principal que dava acesso ao estádio. Aqui ao fundo, por trás dessa colina aqui, desse monte aqui, ficava o grande templo de Ártemis ou Diana. Aqui você só vai encontrar algumas ruínas aqui desse lado aqui, mas era nessa localização aqui que ficava o templo da deusa Diana, tá bom? Essa seria uma reconstrução de Éfeso do ano 48 ao ano 400. Então aqui no fundo você consegue ver o templo de Ártemis, que era inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui você tem o teatro, né? Como seria o teatro, ele era escavado aqui na montanha, né? E era construído as arquibancadas. Estima-se que ele tinha capacidade para 25 mil pessoas, 25 mil
pessoas ocupando aqui praticamente um estádio de futebol, né? Desses de menor proporção. Bom, o tema central da carta aos Efésios é a supremacia de Cristo e a identidade da igreja. Esse seria o tema central dessa carta. Então, nele, Paulo revela o grande plano de Deus em unir todas as coisas em Cristo e nos ensina como viver à altura desse chamado. Efésios também nos ensina quem somos em Cristo, falando em termos de identidade, e como devemos viver como seu povo. Com relação ao contexto histórico e cultural, Éfeso ela era uma das cidades mais importantes do mundo greco-romano, localizada no que hoje é a atual Turquia, que na imagem à esquerda você pode ver aqui, inclusive, Sardes, Mileto. Então, Éfeso era uma das cidades mais importantes dessa região que costeava o mar Mediterrâneo. Inclusive, também fez parte do grande reino da Lídia, pegando toda essa região aqui. Era um grande centro comercial, famoso pelo templo de Ártemis, ou Diana, que também chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui a imagem do lado direito, você tem apenas as ruínas do que ficou, do que sobrou, né, do que foi o templo de Ártemis ou de Diana. Aqui você tem uma imagem de como seria o templo, uma reconstituição, né, de como seria o templo na antiguidade. Aqui você tem um recorte que mostra a parte interior. Ela tinha 2 andares aqui, essa parte aqui, central no meio, e ainda tinha uma parte superior aqui em cima. Você pode ver pelas, tipo como se fosse, não sei se posso chamar de galeria, mas havia acessos aqui nessa parte superior. Aqui ao fundo você vê uma grande imagem da deusa Diana. Isso era muito comum nos templos, haver uma imagem da divindade lá dentro, né, onde ela era adorada. A mesma coisa acontece lá, se eu não me engano, em Sardes, onde havia um templo, né, erigido a Zeus, Esmirna, cidade de Esmirna. Então havia um templo e dentro do templo havia a imagem de Zeus, representado, Zeus sentado num trono, guardadas as devidas proporções. Então realmente você pode observar que pelo tamanho das pessoas era uma obra colossal, né? Realmente não é à toa que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo. O paganismo, que era dominante em Éfeso, assim como era em todas as outras cidades, que era cheia de templos, cultos místicos e magia. Então Paulo ele enfrentou essa cultura para conseguir proclamar o evangelho de Cristo. Os artífices da cidade, que eram as pessoas que construíam imagens, né, imagens de ídolos, eles lucravam então com a venda desses ídolos, dessas imagens. E quando Paulo pregou o evangelho, muitos abandonaram a idolatria, o comércio também que havia naquela região, naquela cidade, que girava em torno da produção e venda de imagens, o que causou então um grande impacto na economia local. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 19, versículo 19. Aqui à sua direita você tem uma imagem de como era representada a Diana ou a Ártemis. E aqui você tem vários seios, né, saltando aqui do busto dela. Ela que também era considerada, estava relacionada a ela o culto à fertilidade, né? Por isso ela também era representada dessa maneira aqui, com muitos seios. Atos 19:19 está escrito assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então, um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Aqui você tem uma imagem de um denário que foi encontrado, tá certo? Era uma moeda de prata. Em Mateus 20, de 1 a 16, você tem a parábola dos trabalhadores na vinha, que inclusive confirma essa questão de o denário ser usado como o pagamento de um dia de trabalho. Lá no início do texto diz assim: e tendo-o ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia,
tá? Você vai encontrar essa passagem lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, na parábola que Jesus conta, o dono da vinha, ele ajusta o pagamento em 1 denário por dia. E aí ele foi contratando pessoas desde o início do dia até o finalzinho do dia, e todos receberam o mesmo pagamento, ou seja, 1 denário. E lá em Éfeso, os livros que foram queimados ali em praça pública, calculou-se o valor de 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho de uma pessoa comum, de um trabalhador comum. Então, realmente, foi um prejuízo em termos econômicos muito grande. Bom, como então o evangelho chegou a Éfeso? Né? Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Então, quando ele chegou a Éfeso, né, junto com Priscila e Áquila, um casal de cristãos, ele os deixou lá, né, e partiu para outra região. Então, eles se estabeleceram ali e ficaram por ali por algum tempo, Priscila e Áquila. Isso está lá em Atos, capítulo 18, do versículo 18 ao 19. Apolo também ensinou em Éfeso, chegou por lá, mas ele conhecia apenas o batismo de João. E aí Áquila e Priscila o instruíram mais precisamente acerca de Cristo e do caminho do Senhor. Você vai encontrar isso lá em Atos, capítulo 18, versículo 24. E na terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos ensinando em Éfeso. Você vai encontrar isso lá em Atos 20 e 31. Diz que ele passa, ele mesmo diz, né, falando aos presbíteros de Éfeso, que por cerca de 3 anos, né, ele esteve entre eles ensinando. A pregação dele foi tão poderosa que todos os habitantes da Ásia, conforme Lucas descreve em Atos 19:10, ouviram a palavra do Senhor. Então Paulo também pregou por um espaço de 2 anos diariamente na escola de Tirano. Assim, quando ele chega na cidade, que ele vai à sinagoga, aí ocorre um tumulto na sinagoga, ele é expulso de lá, e não podendo retornar para pregar na sinagoga, ele vai passar, então, provavelmente alugou esse local, esse ambiente, é conhecido como Escola de Tirano, e por 2 anos ele ensinava diariamente a palavra de Deus naquele local. Em razão disso, ela se espalhou pela Ásia, né? A pregação do evangelho abalou a economia dos ídolos, né? Os ourives da cidade se revoltaram contra Paulo, liderados por Demétrio, e a multidão se reuniu no teatro de Éfeso para protestar. Mas a situação foi acalmada pelo escrivão da cidade. Você vai encontrar isso lá em Atos 19:35. Aí você tem a imagem das pessoas trazendo seus livros de magia e queimando, né, trazendo para queimar na praça. Mesmo diante da oposição, a igreja em Éfeso continuou a crescer e se tornou uma das mais importantes do primeiro século. Aqui você tem uma imagem aérea do grande teatro de Éfeso. Olha aqui as pessoas, uma imagem real, as pessoas aqui na parte onde o espetáculo acontecia. Aqui eram as arquibancadas. Realmente uma grande obra arquitetônica. Aqui era o local onde as pessoas ficavam, os atores ficavam, né, toda a parte de produção eles ficavam aqui. Então, o estádio que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Era um dos maiores teatros do mundo antigo. Sua construção data por volta ali do século III a.C. Então, realmente bastante antigo. Agora, imagine, conforme a Atos 19 conta lá, que houve um tumulto, né? E todas as pessoas correram aqui para o teatro. Muitas pessoas correram para cá. Um estádio que tinha capacidade para abrigar 25 mil pessoas, aproximadamente. E diz que por um espaço de 2 horas elas ficaram gritando, né? Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Até que o escrivão da cidade, com medo de que a coisa tomasse uma proporção maior, chegou e acalmou os ânimos daquelas pessoas. Então a carta ela foi escrita por Paulo, enquanto ele estava preso em Roma, entre os anos 60 e 62. Provavelmente essa é a data que a maioria dos estudiosos acredita que ela pode ter sido escrita, né? Entre 60 e 62 depois de Cristo. Diferente de outras cartas, Efésios não responde a problemas específicos, né? Problemas locais, problemas que, por exemplo, como ali na carta que ele escreve à igreja de Corinto, né? Que estava tendo problemas de imoralidade, problemas no relacionamento, divisões, né, entre os membros da igreja, com relação à questão de liderança, problemas de incesto, entre outros problemas. Então, na carta aos Efésios, você não encontra ele tratando de problemas dessa natureza.
tem um tom mais impessoal. Ela, apesar de Paulo ter passado 3 anos na cidade, ele, no final da carta ele não sauda ninguém, né? A carta é pessoal para quem passou 3 anos lá, e em muitos manuscritos não consta logo nos versículos iniciais a palavra Éfeso, né? Em Éfeso. Então isso levou a muitos estudiosos a criticarem a autoria paulina acerca dessa carta. Mas é claro que existem argumentos que refutam essas ideias. Então, diferente de outras cartas, ela não responde a esses problemas específicos, mas apresenta um panorama da teologia cristã e sua aplicação prática. Seu propósito principal é fortalecer a igreja na fé e na compreensão da identidade cristã. Então, em termos de estrutura, a carta ela basicamente está dividida em 2 partes principais. Dos capítulos de 1 a 3, você tem a parte doutrinária, o bloco onde ele expõe a doutrina, a obra de Cristo e a identidade da igreja. Dos capítulos de 1 a 4, ele mostra como essa doutrina pode ser colocada na prática, pode ser vivida. Então você tem a parte prática, ou seja, como viver de acordo com essa identidade. Então, mais ou menos essa estrutura é comum, você encontra isso nas cartas de Paulo, por exemplo. Romanos, ele faz isso, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele traz toda a parte doutrinária, e dos capítulos de 12 a 16, ele traz a parte prática ali. Então, primeiro Paulo ensina quem somos em Cristo, e depois como devemos viver em Cristo. Bom, agora que você já conhece o contexto da carta aos Efésios, então nos próximos vídeos vamos estudá-la versículo por versículo. E se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar no canal. Então, próximo vídeo vamos mergulhar nos primeiros versículos de Efésios, tá bom? Até lá, que Deus te abençoe ricamente.